Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Kelly, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo e ao canal Kelly Almed. Aqui nós falamos de lei da atração, positividade, espiritualidade, relacionamento, saúde, prosperidade e todos os temas relacionados ao nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre por que temos a sensação das coisas estarem sempre se repetindo na nossa vida, de sempre ser os mesmos problemas, os mesmos tipos de pessoa, as mesmas situações, as mesmas experiências. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a mente, tá? A nossa mente, às vezes a gente acha que ela se resume ao nosso cérebro. Quando alguém fala em mente, a gente já, coloca a mão na cabeça, já remete à cabeça. Mas a mente não é só o nosso cérebro, tá? A mente, ela está em todo o nosso corpo, tá? E é nele que a mente guarda as nossas lembranças e as nossas sensações, os nossos registros são registradas no cérebro, na nossa mente e também em todo o nosso corpo. Como que a gente sabe disso? Como a gente pode confirmar isso? Por exemplo, quando você se lembra de alguma coisa muito ruim que você comeu, que você passou mal, que você ficou enjoado, ou de uma situação muito difícil que você passou na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo no passado recente. Aí você se lembra daquela situação, daquela ocasião e você chega a falar assim: ai, só de lembrar dessa situação me embrulha o estômago. E realmente chega a embrulhar o estômago só de você lembrar daquela situação. Isso quer dizer que aquele registro está lá no seu estômago. Outra situação, por exemplo, quando você se lembra de alguma coisa que te deixou muito impressionado, alguma cena que você viu que marcou sua vida, aí a gente comenta assim: nossa, só de lembrar eu fico toda arrepiada. Isso quer dizer o quê? Que está armazenado no nosso corpo, não está armazenado só na nossa mente aquela lembrança, aquele registro. Dependendo de como nós vivenciamos as coisas, as situações, as experiências da nossa vida, é que são formados esses registros. Várias pessoas podem viver a mesma experiência e guardar registros de formas diferentes. Uma pessoa pode se impressionar muito, ficar muito prejudicada com uma situação que viveu, e uma pessoa que viveu a mesma situação não ter nenhum tipo de problema com isso, não ficar nenhum registro negativo, nenhum trauma. Um exemplo são irmãos que são criados na mesma casa, com os mesmos pais, estudaram na mesma escola, conviveram com os mesmos amigos, os mesmos vizinhos, os mesmos familiares. E essas crianças, elas viveram praticamente as mesmas experiências ao longo da vida. As mesmas festas, as mesmas pessoas, frequentaram os mesmos lugares, enfim. Só que alguma situação, por exemplo, um assalto que aconteceu na vida dessa criança, ou até mesmo ver brigas entre os pais. Uma criança pode registrar de uma forma e outra criança registrar de uma forma totalmente diferente. Na cabeça de um pode se tornar um trauma, se tornar até mesmo uma coisa que seja difícil só de lembrar. E para outra criança, ela nem lembra. Você vai ter que falar para ela e muitas vezes ela não vai nem lembrar que isso aconteceu. Isso nos mostra que cada um registra e cada um vivencia as experiências de uma forma diferente, por mais que tenha sido a mesma experiência. Então tudo vai depender, as sensações que vão ser criadas, os registros que vão ser registrados ali, vai depender de como eu lido com aquela situação vivenciada. É por isso que às vezes a gente tem a sensação de repetições, que as coisas estão se repetindo na nossa vida. Quando algo similar ao passado acontece no presente, a mente reedita aquilo que aconteceu, fazendo com que tenhamos uma sensação igual ou muito parecida àquela sensação vivida lá no passado. Então, resumindo, algum evento acontece, eu registro aquilo com certa sensação em alguma parte do corpo, fica lá aquele registro guardado internamente, até que algo similar aconteça, despertando aquela sensação que você sentiu na ocasião anterior. É por isso que dá essa sensação de que as coisas estão sempre se repetindo. Muitas vezes a experiência não é a mesma, mas a sensação que foi causada é a mesma ou é muito parecida. Por isso que nos causa a sensação de que as coisas se repetem na nossa vida e faz com que a gente sinta tudo novamente. Como que a nossa mente atrai essas experiências semelhantes? O nosso pensamento, ele libera ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas interagem com as ondas eletromagnéticas de outras pessoas.
e vão criando a nossa realidade. Por isso que semelhante atrai semelhante. Por exemplo, grupos de pessoas que gostam de fazer a mesma coisa ou que têm os mesmos pensamentos. Grupos de pessoas que praticam Ho'oponopono, por exemplo. Grupos de pessoas que fazem corrida. Grupos de pessoas que se reúnem para fazer yoga. Porque as ondas eletromagnéticas do nosso pensamento atraíram pessoas com as ondas eletromagnéticas semelhantes, fazendo com que a gente se atraísse. E é por isso que atraímos pessoas com pensamentos e sentimentos semelhantes aos nossos. E é por isso que atraímos situações semelhantes e que nos fazem sentir da forma como sentimos em ocasiões anteriores, dando essa sensação de repetição na nossa vida. E o que nós podemos fazer para que essas repetições, esses ciclos parem de acontecer na nossa vida repetitivamente? Temos que reciclar os nossos pensamentos. Temos que entender que aquilo que aconteceu no passado não necessariamente precisa acontecer novamente. Temos que ressignificar aquilo que nos aconteceu. Temos que entender que aquilo que nos aconteceu foi o melhor que nós pudemos atrair na época. Nós agimos conforme o conhecimento que tínhamos na época, tá? Então a gente não pode subjugar hoje com o conhecimento, com a mente que a gente tinha no passado. Isso seria muito injusto com a gente mesmo, tá? Então, ressignificar, dar outro significado para aquilo, nos perdoar, perdoar as pessoas, entender que as pessoas também fizeram o melhor que podiam com o conhecimento que tinham no momento, tá? Entender que as coisas podem sim ser diferentes e que elas não precisam se repetir novamente, tá bom, pessoal? Quem ainda não deixou seu like, deixa o like nesse vídeo, tá? Compartilhe ele com seus amigos. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, no botão inscrever-se aqui embaixo. Um beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau!